Graça e paz, que a graça de Deus seja sobre a vida de cada um de vocês. Hoje estaremos fazendo a leitura de Gênesis capítulo 3. Vamos aqui trocar algumas informações e aprendermos juntos a palavra do Senhor. Amém? Bom, começa em capítulo 3, versículo 1, escrito assim: Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo. Essa palavra astuta, ela tem o sentido de hábil, né? Ou seja, a serpente era um animal hábil, astuto, habilidoso, né? E ele era o mais hábil, era mais hábil de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse a mulher: É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Bom, vamos aqui recapitular. A serpente, que era o animal mais astuto entre os animais do campo que Deus tinha feito, se aproxima ali da mulher e fala com ela dizendo desta maneira: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Ou seja, a serpente, ela traz uma informação para Eva. Só que essa informação que ela traz é uma meia verdade, porque não foi exatamente isso o que Deus tinha dito. Veja o que Deus tinha dito aqui no livro de capítulo 2, de Gênesis capítulo 2, versículo 16 a 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Essa foi aqui a ordem que Deus deu a Adão, deu ao homem. Quando Deus diz que certamente morrerá se comer desta árvore, Ele está falando aqui de uma morte espiritual, que significa a separação do homem de Deus através desta morte espiritual. Então a serpente, ela traz essa meia verdade até Eva, que não é uma informação ali 100% ali correta, porém é uma meia verdade, porque Deus realmente tinha dito, só que Deus tinha especificado sobre qual árvore não poderia se comer. E a mulher, né, na dúvida que é gerada dentro desta pergunta, porque esta é uma pergunta tendenciosa que a serpente dirige a Eva, é uma pergunta intencional, né? Havia um propósito ali do inimigo sobre essa situação, lembrando que esta serpente, você vai encontrar ela lá em Apocalipse 12:9, né? Que é o próprio inimigo, o próprio Satanás, o próprio diabo, que é a antiga serpente que se encontra aqui. Então a mulher, ela responde à serpente dizendo assim: E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais, né? Para que não morras. O interessante é que ela acrescenta aqui a questão do toque, porque Deus não disse que não poderia tocar no fruto, ele disse apenas que não poderia comê-lo, né? Então, assim, ela acrescenta por conta própria esta parte que não comereis e nem nele tocareis, porque somente de tocar ou comê-lo você pode morrer. Entende-se que esta ordem foi dada de Deus ao homem, o que está escrito aqui em Gênesis capítulo 2. O homem, ele repassa esta ordem para sua esposa, para sua mulher, como se ele dissesse assim, né? Olha aqui, mulher, existe uma árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal, que fica no meio do jardim. Deus ordenou que não podemos comer de jeito nenhum dela. Para não correr nenhum perigo, nem chegue perto, nem toque nesta árvore.
Foi mais ou menos isso que poderia ter acontecido, por isso que Eva acrescenta a questão do toque ao fruto. A grande questão é que de tudo isso, ela tinha consciência que havia uma proibição sobre esse fruto. E a serpente, ela levanta aqui um questionamento em relação a essa informação que Eva tinha, essa ordem que ela tinha. E diz assim a serpente no versículo 4: certamente não morrereis. E ela afirma isso para Eva, né? Disseram para você que se você comer deste fruto, se você tocar neste fruto, você morrerás, mas não morrerás. Então a serpente está trazendo uma negação sobre uma ordem de Deus, né? Está trazendo um questionamento, está afirmando que aquilo que Eva tinha conhecimento não era verdade. E aqui ela tenta explicar, justificar, ela tenta trazer aqui sobre a vida de Eva, né, uma explicação porque ela não morreria, dizendo assim, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Aqui vamos recapitular um pouco para que a gente possa entender. A serpente, ela se aproxima de Eva, e Eva está provavelmente próximo à árvore que continha o fruto do conhecimento do bem e do mal. A serpente, de forma estratégica, aproveita que Eva está próxima daquela Eva, e como ela estava em posse de uma informação, ela lança essa informação sobre Eva, dizendo: não é assim que Deus disse? Não é assim que Deus disse. O que Deus disse está escrito em Gênesis capítulo 2, é o correto, é o que está escrito. Ela lança uma meia-verdade sobre Eva, trazendo dúvida, gerando confusão sobre a mente de Eva. E ali, diante daquela confusão, abre-se uma brecha, né? Assim é na nossa vida quando estamos em dúvida, quando não temos certeza de algo, né? Quando estamos ali vulneráveis, muitas vezes a sugestões, a opiniões de terceiros. O interessante, meu irmão, que eu quero compartilhar com vocês aqui é isso. Nós, né, quando conversamos com alguém que conhecemos, que confiamos, né, acreditamos nessa pessoa. A serpente, até então, para Eva, era um ser estranho, né? Era um animal estranho que estava ali falando, se dirigindo as palavras até ela. Porque ela confiaria assim nas palavras daquela serpente, né? Que estava tentando ali questionar a palavra de Deus, que era quem ela já conhecia. É isso que eu quero trazer para você. Porque muitas vezes damos ouvido ao que é estranho, damos ouvido ao que é desconhecido, né? E desvalorizamos aquilo que já conhecemos. Aí nasce a dúvida. Aí nasce muitas vezes a confusão. Porque a serpente está dizendo e afirmando que ela não morreria se ela comesse daquele fruto. Pelo contrário, você seria beneficiada. Isso tem bem cara de pecado, né? Pecado é bem assim na nossa vida. Ele se oferece para nós e contradizendo aquilo que muitas vezes acreditamos, os nossos princípios, nossos valores, aquilo que sabemos que é certo. O pecado bate em nossa porta dizendo: não é bem assim do jeito que você pensa, não. Até porque muita gente faz. Se você fazer, não vai ter problema nenhum. Pelo contrário, vai ser até bom para você. Isso aqui são palavras do próprio diabo, que ele lança sobre a vida de todo e qualquer ser humano, para causar dúvida e confusão. Lembrando que o diabo é o que? O pai da mentira e é o ser que engana. Então assim, ele traz engano sobre a vida do ser humano. E aí que está o problema, porque se o ser humano não estiver fundamentado na palavra de Deus, se ele estiver em dúvida, muitas vezes ele vai acatar a sugestão do inimigo, a sugestão do próprio diabo, que está ali tentando embutir um pecado na vida dessa pessoa. Então ele diz assim: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Aqui o inimigo, ele provoca no coração de Eva o desejo por uma independência. Olha que interessante.
e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer. Quando fala-se sobre esta visão que ela tem, sobre esta admiração que ela tem ao avistar a árvore, está se falando sobre a concupiscência dos olhos, aquilo que os nossos olhos veem, aquilo que os nossos olhos admiram, muitas vezes é aquilo que vai alimentar o nosso coração. Então ela tem esse contato visual com a árvore que era um fruto proibido, ela tendo conhecimento que era um fruto proibido, ela vê que a árvore é boa para se comer, ou seja, talvez aquilo que a serpente esteja dizendo seja verdade, e talvez aquilo que eu acreditava não seja bem verdade assim. Você está entendendo como a serpente conseguiu inverter os papéis aqui na vida de Eva, trazendo confusão sobre sua mente? Aí ela volta aqui, aí volta dizendo aqui, ó, e ela é agradável aos olhos, ou seja, e a árvore desejável para dar entendimento. Aprendemos 3 pontos aqui no versículo 6. A concupiscência dos olhos, o desejo da carne e a soberba da vida. São esses 3 degraus aqui que fazem Eva tropeçar. Primeiro, ela admira com seus olhos, ela vê que a árvore é boa para se comer e ela sente desejo porque é agradável aos olhos a árvore e desejável, ou seja, aquilo que seus olhos veem é o que muitas vezes desperta o desejo na sua carne, no seu coração. E para quê? Para dar entendimento. E ela tomou do seu fruto e comeu, ou seja, quando fala-se sobre dar entendimento, está falando sobre a soberba da vida. Por que soberba da vida? O que seria a soberba da vida? A soberba seria a ambição que existe muitas vezes despertada ou criada dentro do coração do ser humano em ser independente de Deus. Essa foi a questão de Eva. Aí foi aonde Eva caiu. Porque quando Satanás disse para ela que ela não morreria, e pelo contrário, ela seria como Deus, os seus olhos seriam abertos, ela teria conhecimento do bem, do mal, ali ela poderia ter imaginado naquele instante que se ela comesse daquele fruto, ela não precisaria mais de Deus, pelo contrário, ela teria o mesmo conhecimento de Deus, seria como um Deus, ou seja, ela seria independente. Olha que interessante isso, né? Então assim, talvez este seja o maior mal, né, deste século, o maior mal que existe sobre a vida do ser humano. Quando o ser humano ele pensa que não precisa de Deus. Quando o ser humano pensa que não depende de Deus. E quando ele tenta ser, né, mais do que Deus. Ou quando ele tenta ser até mesmo Deus, assumir um lugar de Deus. Lembrando que o Satanás, ele só está onde está porque ele deixou a soberba tomar conta dele e ele quis construir um trono acima do trono de Deus. Ou seja, ele ali é um principal causador de toda a soberba terrestre que existe na Terra. E a soberba é algo muito comum no coração do ser humano, através da ambição, através do egoísmo. Então Eva permitiu que a ambição tomasse conta do seu coração e teve essa soberba de ter todo o entendimento para si, de não precisar mais de Deus, de ser independente de Deus. Foi ali que ela caiu, né? Através da cobiça, do desejo e da soberba. Então ela toma desse fruto, come e ela leva seu marido. E o marido come do fruto juntamente com ela. E ali, no mesmo instante, são abertos seus olhos, os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus. E cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Olha que interessante isso, né? A primeira sensação que eles têm, o primeiro efeito que o pecado causa na vida de Eva é a vergonha, né, dela e de Adão. Quando eles comem daquele fruto, instantaneamente eles se sentem envergonhados, porque é aberto os seus olhos e eles perdem aquela inocência,
a pureza, e eles percebem que eles estão nus, se sentem envergonhados e fazem um tipo de avental para si com folhas para cobrirem, com folhas de figueira para cobrirem sua nudez, porque estavam se sentindo envergonhados, né? E eles ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia e esconderam-se, Adão e sua mulher, da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Adão, ele escuta juntamente com Eva a voz de Deus e se apressa a se esconder de Deus com vergonha, com medo, porque estavam nus e estavam ali já com seus olhos abertos, tendo consciência de que fizeram algo grave, que cometeram ali um pecado. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Ou seja, essa foi a reação de Adão. É uma reação muito comum quando cometemos um erro em nossa vida. A reação do medo, né? Então, assim, o medo é muito presente após um pecado. Quando uma pessoa peca, faz algo que se arrepende, quando cai a ficha, quando ela percebe que ela pisou na bola, quando ela percebe que ela errou, a sensação que ela tem é essa, né? De medo. Medo de perder a família, medo de ser descoberta, medo de ficarem sabendo, medo de ser revelada, tá vendo? Então, o pecado, ele traz medo sobre a vida do ser humano, e é um medo penoso, um medo que traz peso, um medo que traz sobre a vida do homem um jugo, um aprisionamento, um cárcere. É esse tipo de medo que o pecado provoca na vida do ser humano, né? O medo de ser descoberto, de ser revelado, de perder o emprego, de perder sua família. Através deste medo, o ser humano é aprisionado, tanto espiritualmente quanto mentalmente, por causa do seu pecado. Aqui, essa é a reação dele. No versículo 11 diz assim: e Deus disse: quem te mostrou que estava nu? Como comeste tu da árvore de que te ordenei que não comestes? Olha só que interessante, porque Deus aqui, ele questiona Adão, dizendo assim: quem te revelou que estava nu, né? Como Deus já sabia o que tinha acontecido, Deus já sabia onde que Adão estava, mesmo Adão tentando se esconder entre as árvores, Deus já sabia. Mas a gente precisa entender que Deus pergunta para Adão aonde que ele estava, né? E é interessante porque essa pergunta de Deus é a primeira pergunta que existe, né, no Antigo Testamento, onde Deus procura o pecador. E é a mesma pergunta que é feita no início do Primeiro Testamento, em Mateus, aonde o pecador procura Deus. Olha que interessante isso, né, meu irmão? Então Deus procura o pecador, ele procura, mas na intenção do quê? De que Adão pudesse ali, na verdade Deus está dando uma oportunidade para que Adão ali se confessasse, né? Quando ele pergunta assim: aonde estás? Onde estás, Adão? Ele sabia onde Adão estava, mas era a grande oportunidade de Adão dizer assim: estou aqui, Pai, eu errei, eu pequei, eu falhei com o Senhor, eu desobedeci a sua ordem, eu tomei. Ele poderia ali ter confessado. É como se fosse, né, a sua mãe ou seu pai. Muitas vezes, quando você ali na sua adolescência, na sua juventude, eles perguntam para você, muitas vezes já sabendo o que você fez, aonde que você estava. E ali muitas vezes você tenta, né, desbaratinar, falava que estava em outro lugar e não estava. Muitas vezes você começa a mentir, se enrola na mentira, e uma mentira só se sustenta com outra mentira. É o que está acontecendo ali na vida de Adão e Eva naquele momento, né? Aonde você estava? O que você fez? Você já viu um pai ou uma mãe perguntando isso para o filho? E muitas vezes sabendo a resposta? É o que está acontecendo. Deus já sabia a resposta, sabia onde ele estava, já sabia o que estava acontecendo, mas estava dando uma oportunidade para que ali Adão pudesse confessar e tentar reparar de uma certa forma
o seu erro, mas não é assim que Adão age, né? Ele tem a oportunidade de confessar a sua culpa, mas ele não admite o seu erro e ele diz assim: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Praticamente, Adão não está apenas culpando a mulher de ter comido do fruto, de ter levado o fruto para ele. Ele está também culpando o próprio Deus de ter dado a mulher para ele, dizendo assim: a mulher que o Senhor me deu, a mulher que o Senhor me deu, me trouxe o fruto para comer. Ou seja, ele está se omitindo completamente de toda a responsabilidade. Ele não quer ter responsabilidade nenhuma sobre o ocorrido. Pelo contrário, ele está atribuindo totalmente a culpa à mulher e dizendo que a mulher é responsabilidade de Deus, porque foi Deus que fez a mulher e deu a ele. Olha só que interessante isso, né, meu irmão? Então ele não quer ter responsabilidade, não quer assumir culpa nenhuma. E ali, Deus faz o quê? Deus diz à mulher: por que você fez isso? E a mulher responde: a serpente me enganou e eu comi. A mulher, a exemplo de Adão, também não assume nenhuma responsabilidade, não confessa o seu pecado, não assume sua culpa e atribui tudo o que está acontecendo à serpente. Senhor Deus, então, disse à serpente: por que você fez isso? Maldita será mais que toda a fera. E é interessante porque aqui Deus ele já chega dizendo à serpente, né, amaldiçoando o que iria acontecer sobre a serpente. Ele não pergunta nada à serpente, não tem conversa com a serpente, não tem o que perguntar para a serpente, não. Deus já determina ali o que aconteceria com a serpente na sua fala, dizendo: olha, porquanto fizeste isso, maldita será mais do que toda a fera e mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu ferirás o calcanhar. Então ele está falando aqui sobre Cristo, o sacrifício de Cristo na cruz. E a mulher disse, o Senhor Deus disse assim: multiplicarei grandemente tua dor e a sua conceição, com dor darás à luz a filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E a Adão disse: porquanto destes ouvido a voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto era a mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão, a sua mulher, túnicas de peles, e os vestiu. Ou seja, o Senhor faz aqui um primeiro sacrifício, como se fosse uma representatividade do sacrifício que viria depois, através de Cristo na cruz. Então o Senhor pega alguns animais, sacrificam esses animais, tiram ali a sua pele e faz túnicas para cobrir a vergonha, né, do pecado de Adão e Eva. É interessante porque o Senhor ele até encobre a vergonha deles, tira deles a nudez, mas não os poupa das consequências dos seus erros. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Então é isso que acontece ali em Gênesis capítulo 3, aonde Eva é tentada ali pela serpente. A serpente, de uma forma astuta, muito hábil, engana, usando apenas de palavras, de meias verdades, engana Eva, trazendo confusão sobre a vida dela, trazendo dúvidas sobre a vida dela e seduzindo ela, fazendo ela acreditar no que é estranho, no que é desconhecido e desacreditar daquilo que ela já conhecia. E assim é na nossa vida, meu irmão. Não se engane. O inimigo, ele utiliza das suas ferramentas, muitas vezes, de uma forma estranha e desconhecida.
querendo sempre, olha aqui, fazer você desacreditar daquilo que é verdade, para que você venha a ceder à mentira. Então não negocie com meias verdades, não negocie com a mentira. Você conhece a verdade, né? Hoje todos nós, né, temos o conhecimento do bem e do que é mal, temos o conhecimento do que é certo e do que é errado. Então você só permanece no erro se você quiser. Você só permanece naquilo que é errado se você optar por isso. Você tem a opção de escolher o que é certo na sua vida. Então não se deixe enganar pelas sugestões do inimigo. Pare de dar ouvido àquilo que é estranho, àquilo que é desconhecido, que muitas vezes pode estar trazendo confusão sobre sua vida, para fazer você desacreditar e abrir mão dos seus princípios, dos valores, daquilo que você sabe que é certo. Não troque o certo pelo duvidoso. Amém? Essa é a palavra do livro de Gênesis, capítulo 3. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Lembre-se, a obediência é fator fundamental em nossas vidas. Sem obediência, meu irmão, não há como seguir a Cristo. Sem obediência, não há como viver este evangelho de Cristo. E justamente o que Eva perdeu foi a obediência. Ela entrou num caminho de desobediência, e este caminho é um caminho muitas vezes sem volta. Assim como aconteceu, eles não puderam retornar ao paraíso. E que você possa refletir sobre sua vida através dessa mensagem e identificar se não existe na sua vida atalhos que você anda pegando, que estão te levando para o caminho da desobediência, porque este caminho da desobediência é o caminho longe de Cristo, que te afasta do Senhor. Então, se você quer viver realmente algo novo em sua vida, aprenda a viver em obediência à palavra de Deus. Aí sim, todas as coisas vão mudar. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.